Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do segundo livro de Reis. Hoje a gente vai conhecer dois reis, um rei de Judá e um rei de Israel. A gente vai conhecer o rei Amazias, que é rei de Judá, do sul. E vamos conhecer Jeroboão II, que é rei de Israel. Rei de Israel é o reino do norte. Então, hoje a gente tem dois reis, e a gente vai perceber aí que o rei Amazias, embora seja um bom rei, mas um rei que gosta muito de briga aí, ó. Vai chegar até a travar uma briga contra Israel aí, ó. Obrigado a você que está fazendo essa caminhada, obrigado, agradeço você, peço a você que compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, por quê? Eu quero que muita gente venha ler a Bíblia com a gente, né? Às vezes as pessoas falam, ai padre, a Bíblia é tão difícil. Não é difícil. A Bíblia a gente precisa ler juntos, explicando, entendendo, compreendendo a época, o gênero literário, né, tudo isso. Então, chame mais gente para fazer essa caminhada com a gente, tá bom? Se inscreva no canal, te peço, vai lá, se inscreva, acione o sininho, isso é importante, tá certo? Então, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler a Palavra de Deus, capítulo 14. O capítulo 14 é um capítulo muito descritivo sobre Amazias e sobre Jeroboão. Não tem nada, só vai contar, porque o livro dos reis, gente, ele vem trazendo, é como se fosse um livro de crônicas de tudo que vai acontecendo. Então é muito histórico esses livros, tá bom? Vamos lá. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Amazias é filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas não tanto como o seu antepassado Davi. Davi sempre é o grande modelo, mas ninguém se iguala a ele, viu, gente? Seguiu todas as pisadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu este mandamento. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Tá bom? Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, matando-lhes 10 mil homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Jecetel, nome que se conserva até hoje, até os dias de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer-lhe, vem e nos veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano, dá a tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Porque bateste os edomitas, o teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Por que queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te tu e Judá contigo? Amazias desafiou Israel. Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Samés, cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Samés Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real e voltou para Samaria, levando os reféns. O restante da história de Joás
seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, tudo que se acha consignado no livro de crônica, tudo se acha consignado no livro de crônica dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão, II, sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá, tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém. Amazias fugiu para Laquis, mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e o proclamou rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Eilat e restituiu-o ao domínio de Judá, depois que o rei adormecera com seus pais. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Agora é Jeroboão. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei em Israel, em Samaria. Seu reino durou 41 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabat, que fizera pecar contra Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Gat-Ofer. O Senhor vira, com efeito, a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob o céu e por isso libertou pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O resto da história de Jeroboão, seus atos e façanhas, e suas façanhas guerreiras, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas de Israel, dos reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel, seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono. Muito bem, nós temos um relato conciso aqui de Amazias e de Jeroboão II. Lembrando que Amazias é um rei belicoso que quis, embora fosse um rei bom, a Bíblia fala que foi um rei bom, né? Andou nos caminhos do Senhor, não como Davi, né? Mas quis fazer guerra com Israel. E quando fez guerra com Israel, Israel não queria, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo, mas quis e levou a pior, né? Tanto é que eles tiveram que fugir, bater em retirada, e um tempo depois, né, ele foi uma trama, acabou matando o rei e o filho Azarias subiu. Azarias é um rei que tem uma visão bem interessante sobre questão de comércio exterior, é interessante. Vamos lá. O que acontece aqui? Amazias é rei de Judá, então Amazias ele vai se tornar rei, ele se torna rei com 29 anos, não é tão novo, né? E ele entra no lugar do seu pai Joás. Esse Amazias, o que ele faz? Isso acontece uma coisa interessante, logo que ele se firma como rei, ele vai vingar a morte do seu pai e mata os assassinos de seu pai, mas não mata os filhos dos assassinos. E isso é uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês depois. Ele não mata porque ele é fiel ao Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, né, que diz que os pecados são individuais. Os filhos não podem ser culpados dos pecados dos pais. E isso eu quero falar com você. Ele segue à risca aquilo que a palavra de Deus fala. E ele mata os assassinos do seu pai, mas não mata os filhos dos assassinos, porque ele diz, os filhos não têm nada a ver com o pecado dos pais. Ok? Ok. Só que o Amazias, ele em determinado momento cisma que ele quer fazer guerra contra Israel.
Na cabeça dele, ele quer fazer guerra contra Israel. Judá não tem um poderio militar tão grande quanto Israel. Mas Judá, olha que coisa, Judá, o reino de Judá, né, com Amazias, tinha vencido os edomitas lá embaixo, no sul do Mar Morto, né? Então, eles tinham vencido e tinham tornado os edomitas seus servos. E aí, o orgulho subiu na cabeça de Amazias. Nós vencemos os edomitas, então nós podemos tudo. Nós pusemos abaixo os edomitas, então nós podemos também vencer os israelitas. Manda um recado para o rei, olha que coisa aqui, olha aqui, manda um recado para o rei, né? Joás, naquela época era Joás, falou: Joás, vem me ver face a face. O que é isso? Isso é uma declaração de guerra. Joás falou: olha, não mexe comigo, não mexe com alguma coisa. E ainda usa uma parábola interessante. Ele fala assim: o espinho do Líbano mandou dizer o cedro do Líbano. Então o espinho, pequenininho, mandou dizer o cedro do Líbano: da tua filha, eu quero isso e quero isso. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Ou seja, na linguagem dessa parábola, está dizendo: Judá, você é um espinhozinho, você só cutucou Edom, você só cutucou um pouquinho, você é um espinhozinho, não vem mexer com o cedro do Líbano, você é um espinhozinho que só incomodou um pouquinho, só deu uma fisgadinha, não vem querer combater o cedro do Líbano, porque vai acontecer o quê? Daqui a pouco todos os animais vão passar em cima desse espinho e esse espinho não é nada. Mesmo assim, o Amazias não quis saber e foi em guerra contra Israel. Israel arrasou com Judá. O pior, todo mundo fugiu, bateu em retirada, e aí o rei Joás foi até Jerusalém, olha que coisa, abriu uma brecha na muralha de Jerusalém de 180 metros. Ou seja, você deixou Jerusalém completamente vulnerável. Joás deixou Jerusalém completamente vulnerável. O que aconteceu? Saquearam tudo, levaram o ouro, levaram joias, levaram tudo. Ora, depois de uma burrada dessa do rei Amazias, claro que não podia durar muito tempo, ele reinou mais um tempo, mas ele já tinha feito a burrada. Ou seja, desafiou Israel, não tinha poderio militar, perdeu a guerra, abriu um buraco na muralha de Jerusalém, levaram os tesouros do templo, levaram os tesouros tudo, ou seja, fez uma burrada danada. O que aconteceu? Volta a dizer, ele era um rei bom, gente, um rei bom. A Bíblia fala que o Amazias, ele era muito bom, andava nos caminhos do Senhor, embora não tivesse acabado com os lugares altos, embora não tivesse acabado com a idolatria ainda continuava, ele era um rei bom, mas um rei que toma uma decisão completamente equivocada. Ora, o que acontece? Passado um tempo, viram que ele fez essa burrada, armam uma rebelião contra ele, mata o rei Amazias e quem sobe no trono é o seu filho Azarias. Azarias tem uma visão comercial interessante, porque Azarias vai conseguir reconquistar o porto de Eilat, né? E isso é muito interessante. Aí, na Bíblia, passa a citar agora Jeroboão, porque quando Joás morre, Joás que brigou, que travou essa guerra com Amazias, quando esse Joás do reino do norte, reino de Israel, morre, quem entra é seu filho Jeroboão. Lembra? Jeroboão II. Ele toma o nome do primeiro rei quando houve o cisma, né? Lembra? O reino era um só, com Saul, Davi e Salomão. Em Salomão há um cisma. O reino do norte fica com Jeroboão, o reino do sul com Roboão, filho de Salomão. Então ele toma o nome, agora esse rei toma o nome daquele primeiro rei depois do cisma,
ali. Jeroboão II. A Bíblia faz questão de dizer que o Jeroboão II continuou os pecados de Jeroboão. Qual que os pecados de Jeroboão? Sempre gosto de lembrar. Permitir idolatria, permitir que o povo cultuasse deuses estranhos, permitiu ainda aqueles 2 santuários, um em Betel, outro em Dan, e com bezerro de ouro, ou seja, fez um monte de coisa ali, Ou seja, só que ele politicamente é um rei bom, né? Ele restabelece as fronteiras, até ali o Mar Morto, né? Restabelece as fronteiras politicamente. E ele é um rei politicamente bom, mas a gente tem que lembrar que os reis do Reino do Norte, Reino de Israel, não são reis que têm linhagem davídica. São reis que não são tão fiéis ao Senhor Deus verdadeiro. E os reis do sul, embora tenham linhagem davídica, acaba fazendo algumas burradas de vez em quando. Como foi o caso do nosso amigo Amazias, mesmo sendo um rei bom, não soube conduzir o seu povo, encheu-se de orgulho, achando que porque tinha vencido Edom, podia vencer Israel. Deu com os burros na água. Israel acabou com Judá e Judá teve que botar o rabo no meio das pernas e voltar. Ou seja, Judá, além de prejuízo da guerra, teve um prejuízo enorme porque o povo invadiu Jerusalém e levou os tesouros. Ok? Vamos só dar uma olhada aqui na nossa linha do tempo para a gente perceber aqui, ó. Eu quero que você perceba. Vamos lá. O que nós temos aqui? Atenção, vamos no Reino do Norte? Não, vamos no Reino do Sul. Vamos no Reino do Sul, que eu primeiro falei para você. No Reino do Sul nós temos quem? Joás de Judá, que ele é o rei, Joás de Judá. Joás de Judá, quando for morto, quem vai assumir no ano de 796 é Amazias. Ele será rei até o ano de 767. Durante esse tempo que Amazias é rei, como eu disse, um rei bom, mas se mete a fazer guerra contra Israel. E contra Israel, ele vai lutar contra quem? Lá em cima, contra Joás de Israel. Joás de Israel. Vamos para cima agora? Reino de Israel. Joás de Israel é o rei de Israel ali. E ele, o que acontece? Os dois travam essa guerra. Joás não queria guerrear contra Amazias. Amazias firmou o pé, queria fazer guerra contra Israel. Há a guerra, Amazias perde feio, volta, né? E Joás, presta atenção, Amazias volta, continua sendo rei, mas tinha feito essa burrada, fazendo com que Israel vencesse Judá e abrisse aquela brecha nas muralhas de Jerusalém. Logo depois Amazias tem uma conspiração contra Amazias, ele é morto e seu filho Azarias vai entrar no lugar. Lá em cima, Joás, depois da guerra, passou um pouco de tempo, ele morre. Quem entra no seu lugar, no ano de 782, entra Jeroboão II, que vai reinar até 753. Ok? Ok. Vamos lá, tem alguns versículos que eu quero só explicar aqui para você. Vamos lá. Versículo 2. Versículo 2. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era natural de Jerusalém. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. Se você pegar a risca, fizer as contas do ano, do quanto tempo, você vai perceber aí que tem um erro de sincronismo das datas. Os historiadores dizem que possivelmente, Joás, ele reinou junto com Amazias, o Joás pai do Amazias. O Joás pai do Amazias, eles reinaram juntos, tanto o pai quanto o filho, sendo reis. Então, por isso que às vezes dá uma complicaçãozinha quando você conta o tempo de reinado, o tempo que um ficou, o tempo que o outro entrou. Os historiadores acham que o Joás pai reinou com seu filho Amazias durante um tempo. Então,
Alguns consideram ele como rei, outros consideram como corregente, outros consideram o Amazias rei, mas não importa. Não importa que realmente um sucedeu o outro. Joás é rei que morre, entra seu filho Amazias. Ok? Ok. Versículo 6. O Amazias mandou matar todos os assassinos de seu pai, mas não matou os filhos. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei do Senhor, no qual o Senhor deu este mandamento: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Muito bem, gente, isso é muito sério na Bíblia, porque isso é citado em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, e repetido por Ezequiel, versículo 18, e repetido várias vezes na Bíblia, quando se diz: se os pais comeram uvas azedas, não diga que os filhos ficarão com os dentes revoltados. Eu volto a dizer, para com essa bobagem de falar de pecado de antepassado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Ai, eu estou sofrendo por causa do pecado dos meus antepassados. Não existe isso. Não existe isso. Para com essa bobagem que tem. Vamos agora, você está sofrendo porque os seus antepassados fizeram isso, porque os pecados dos seus pais fizeram isso. Isso não é bíblico. A palavra de Deus é clara em dizer: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu volta e meia eu vejo gente que diz muito religiosa, e católico até: ai, sabe por quê? Eu carrego uma maldição dos meus antepassados. Para com isso! Que maldição de antepassado que você carrega? Da onde você tirou essa bobagem? Cada um é responsável pelo seu pecado. Quando você está na missa, deixa eu te explicar uma coisa. Você fala assim: por minha culpa, minha tão grande culpa, minha própria culpa. A culpa é minha. Não é dos outros, não é do pai, não é da mãe, não é do vô, da avó. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. E os filhos não são responsabilizados pelos pecados dos pais. Vamos mudar essa visão que a gente tem errada da palavra de Deus. Tá bom? Porque é muito fácil a gente querer dizer que as coisas ruins acontecem comigo, por causa dos meus antepassados. Aqui, ó. Então, a culpa não é minha, né? Minha vida está uma porcaria, a minha vida não vai para frente, as coisas dão errado para mim, é por causa dos meus antepassados? Bom, né? Folgado você, né? Folgado você, né? Então, são porque é dos meus antepassados. Não, se as coisas não estão bem, se as coisas não vão bem, é por mim, porque é por minha culpa. É porque eu não me empenho, porque eu não trabalho, porque eu não vou atrás, porque eu não sou ele, é pelo amor de Deus. Não. Muda essa visão. Muda essa visão porque a palavra de Deus é muito clara para a gente. Muda essa visão. Então, acabou, hein? Não fique falando que as coisas acontecem ruim na sua vida porque você traz uma maldição dos antepassados. Para com isso. Para de atribuir, às vezes, os seus fracassos, sua inépcia aos outros. E de forma injusta, dizendo que seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. De jeito nenhum. Vamos lá. Gente, versículo 7. Amazias derrotou os edomitas no vale do Sal, matando-lhe 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Jecetel, nome que se conserva até os dias de hoje. Muito bem, o Amazias estava muito poderosão lá, né? Foi lá no sul do Mar Morto e derrotou os edomitas. Este vale, gente, esse vale que ele derrotou e que ele tomou para Judá, ele vai do sul do Mar Morto até o Golfo de Acaba. Muito bom. O Golfo de Acaba lá no Mar Vermelho, né?
desde o sul do Mar Morto até o Golfo de Acaba. Vamos lá, versículo 9. Ele quer fazer guerra com Israel, e aí o rei Joás de Israel manda um recado para ele. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá a tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram a esmagar o espinho. Ou seja, uma parábola dizendo assim: você, Judá, é um espinhozinho que às vezes incomoda, mas não vale nada. E você está querendo desafiar um cedro como eu sou, um espinhozinho de Judá querendo me desafiar como cedro? E ainda querendo pedir uma coisa preciosa minha? Pelo amor de Deus, os animais vão passar em cima de você e nem você vai sentir. Mas ele mandou um recado dizendo: você não é nada, Judá, é um espinhozinho. Mas o rei de Judá, Amazias, insistiu e quis guerra. Quis guerra, e o que aconteceu? 13, versículo 13. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias, foi a Jerusalém, abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Olha, gente, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo, isso dá uma medida de 180 metros. Abriu 180 metros de muralha de Jerusalém, o que deixou Jerusalém completamente à mercê de Israel, e Israel pôde fazer o que quisesse ali em Jerusalém. Versículo 19, estamos terminando já. 19, aqui a gente está falando de: tendo sido tramada contra ele, contra o Amazias, uma conspiração em Jerusalém, Amazias fugiu para Laques, mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Fizeram uma conspiração contra ele, e mataram. Aqui tem uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. Volta e meia, gente, eles tentam acabar com a dinastia de Davi, mas nunca consegue, Israel é muito poderoso. Israel não tem dinastia davídica, Israel não tem linhagem davídica. Volta e meia, e isso, gente, é o grande trunfo de Judá. Judá não é poderoso, Judá não tem grandes exércitos, mas o grande trunfo que Judá tem é que os reis todos são da linhagem davídica, menos a Atalia, que foi uma regente, mas logo foi tirada. Então eles tentam de todo modo acabar com a linhagem davídica, mas nunca conseguem, porque aqui o Amazias morre, mas quem vai subir no trono vai ser Azarias, o seu filho, continuando com a linhagem davídica. Versículo 22, aqui a gente termina então. Ele reconstruiu... Deixa eu pegar aqui. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha idade de 16 anos, filho de Amazias, e o proclamou rei em lugar de seu pai Amazias. Amazias também é chamado de Osias, viu, gente? Osias, tá bom? Ele reconstruiu Eilat e restituiu ao domínio de Judá depois que o rei adormecera em seus pais. Muito bem, gente, o Azarias vai ser um grande rei, muito com a visão de comércio exterior. Ele consegue reconquistar o porto de Eilat. Gente, o porto de Eilat é um porto muito importante, também está ali embaixo no Mar Vermelho, E esse porto de Eilat, ele é importante para o comércio exterior, porque dali se sai todos os navios. Será novamente, vai ser um momento muito importante, mas eu tenho que dizer para vocês, vou dar já um spoiler para vocês. Este porto será depois perdido no reinado de Acás. Agora, com Azarias, ele reconquista o porto de Eilat. Muito importante. No reinado de Acás, eles perdem de novo. Ok? Muito bem, gente. Vimos aí esses... depois a gente tem o Jeroboão no Reino do Norte, que vai assumir, o Jeroboão que assume como rei. Et crucem domini fugit partis adversi, vite teleu detribuda radix Davidi. Aleluia.